A gente vai poder falar ao longo da nossa entrevista aqui sobre essa questão da desigualdade social, sobre as suas propostas, mas queria falar um pouquinho mais mesmo sobre a sua vida política, né? O senhor está no 4º partido político, já passou pelo PV, PSDB, Cidadania, está agora no PSD. Como é que o senhor explica, né, ao eleitor essa troca de partidos? Olha, foram momentos, né, da vida política nossa. Os partidos brasileiros eles foram mudando ao longo do tempo. Eu tive no PV durante 8 anos, onde comecei minha militância sempre com foco na questão do meio ambiente, na proteção animal. Talvez fui, né, o primeiro mandatário aqui do Estado que tratava desses temas. E, num certo momento lá atrás, decidi sair do PV num embate ideológico. Na época, o PV estava defendendo a instalação da usina nuclear em Itacuruba, e isso era contra os meus princípios, contra aquilo que eu tinha defendido na eleição. E dei uma declaração muito firme no período e disse, olha, eu vou ter que sair para continuar sendo o mesmo, não vou aceitar, não vou comungar com isso. Foi quando mudei para o PSDB, depois lá na frente também por divergências, e eu acho que as pessoas acompanharam com divergências com o partido. Foi na época que o então senador Aécio Neves foi pego naqueles áudios que ficaram conhecidos e divulgados nacionalmente. Eu também achei que não cabia mais permanecer. Fundei o Cidadania, partido com o qual fiquei por muito tempo, né? E agora é uma decisão de vir para o PSD, que está no conjunto da Aliança da Governadora, um partido importante hoje aqui para o nosso conjunto político, né? E apesar das mudanças de partido, a gente sempre continuou na mesma linha, né? Continuei sendo o mesmo, defendendo as mesmas ideias e também pertencendo ao mesmo campo político. Não tem aí nenhuma mudança muito grande de posição ideológica, de visão das coisas, né? Continuo defendendo o meio ambiente, continuo defendendo os direitos humanos, a gente continua defendendo as minorias, continuo defendendo que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, eficiência no gasto público. Então, os conceitos e princípios que nos norteiam são os mesmos, e o quadro político brasileiro é que tem mudado, né? Inclusive de forma, apesar da gente ainda ter muitos partidos, a gente está tendo uma redução, né, da quantidade de partidos, o que é positivo. O próprio PV, que eu já fiz parte, e o Cidadania, hoje eles já fazem parte de uma federação, eles já não mais atuam de forma isolada. Então, dos 4 partidos que tive, 2 hoje já não mais atuam de forma isolada. O PSDB, sim, ainda, que é nosso aliado, inclusive nossa vice, Mariana, que está aqui no estúdio com a gente, pertence ao PSDB. E aí, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, né, a governadora Raquel Lira, ela se elegeu com apoio dos setores mais à direita aí do espectro político. O senhor foi coordenador de campanha. E o senhor tem dito em algumas entrevistas que algumas pessoas tendem a achar que o senhor é centro-esquerda por conta dessas pautas ambientais, da qual o senhor acabou de falar, que veio aí com o senhor desde o PV. Para que não reste dúvida, né, ao eleitor, inclusive, o senhor se considera mais à direita, mais à esquerda? Olha, eu acho que esse é um conceito e cabe a cada um. Eu já dei até essa resposta, né, de que depende muito de quem olha. Tem gente que olha e acha que está um pouco mais à esquerda pelas causas ambientais, pela questão dos direitos humanos, pela preocupação com a desigualdade. Tem gente que coloca um pouco mais na direita por conta da questão da eficiência do gasto público, da preocupação com a máquina mais eficiente. Eu, na prática, não me preocupo muito com isso. Assim como aconteceu, inclusive, com Raquel. Tinha gente que observava achando que ela estava um pouco mais à direita, tem gente que achava que ela estava um pouco mais à esquerda, e isso eu acho que dura até hoje. O que a gente tem que discutir é a questão dos problemas da cidade. Quem está com fome não é de direita ou esquerda. A fome não tem posição ideológica. E eu fico tranquilo. Quando chega num lugar, né, e dizem que eu estou um pouco mais à esquerda, eu levo numa boa. Quando dizem que está um pouquinho mais à direita, também. O que eu acho que tem que ficar claro são as posições que a gente defende. Quais são as nossas propostas, quais são as nossas ideias e quais são as nossas preocupações, né? Quanto a isso, eu acho que quem é um pouquinho mais de esquerda, aí me bota um pouquinho mais para a direita. Quem está um pouquinho mais na direita, me bota um pouquinho na esquerda. Mas como que o senhor se identifica? O senhor, inclusive, acabou de falar que fez mudanças de partidos, porque alguns partidos tomaram um rumo que o senhor não concordava. Como é que o senhor se identifica? Se tem gente achando que é de centro-esquerda, tem gente achando que está na centro-direita, talvez esteja no centro, mas não é algo que eu me preocupo, sabe? Eu acho que a gente precisa deixar de tentar separar as pessoas do ponto de vista ou através da ideologia e tentar uni-las com objetivos comuns. Então, boas propostas, bons profissionais, eles existem em todos os campos políticos e ideológicos, né? A gente tem hoje, dentro do governo de Raquel, gente que vem realmente da esquerda, tem gente que vem um pouco mais à direita, e todos estão compondo um governo olhando para o futuro. Não tem mais... o próprio governo federal tem isso, governos municipais, ou seja, eu acho que esse é um debate legítimo, importante, as pessoas têm todo o direito de fazê-lo, mas eu acho que o mais importante não é a gente tentar colocar rótulos, é até a gente avançar em relação a isso e discutir, de fato, solução para os problemas da cidade, mas se os que quiserem colocar... Seria mais ao centro, então, como mais ao falou. centro, talvez, por haver essa visão divergente aí de
né? E quando eu ando na rua eu percebo isso também, né? Quem é assim, posição mais extremada, seja num campo ou no outro, termina me enxergando, né? Cada um na sua posição. Eu costumo dizer que muda mais por quem olha do que por quem está aqui. As minhas ideias e meus princípios é que eu quero que fiquem bem claros: proteção do meio ambiente, os direitos humanos, combate à desigualdade, eficiência no gasto público, né? E transparência com a população. Eu acho que isso são os princípios que vão nos nortear, e se alguém acha que isso pertence mais à esquerda ou à direita, está tranquilo, né? Desde que se compreenda que a gente está discutindo aqui uma cidade que ficou desigual, que está desigual e que está muito maquiada. A sensação de que a gente tem uma cidade com tudo resolvido, com tudo lindo, ela é uma sensação falsa e equivocada, e quando a gente anda nas ruas a gente sente isso.